No nosso trabalho, nós vamos abordar de forma mais aprofundada como a ética ocorre dentro da psicologia da saúde, principalmente práticas e suas implicações no contexto do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, nosso xodozinho. Nesse primeiro momento da apresentação, o nosso objetivo é fazer uma breve contextualização sobre a ética e o Código de Ética Profissional e as suas origens, que no caso elas decorrem também da Resolução 4119/62, que foi a resolução que regulamentou a psicologia como uma profissão. E a partir dessa regulamentação é reconhecido o potencial interventivo da terapia e da atuação do psicólogo. Então, se faz necessário estabelecerem esses pilares, essas bases em relação à formação e à prática profissional, para que se assegure que o exercício profissional vai respeitar diretrizes básicas, que não violem direitos humanos ou algo assim. Assim, uma ética básica, que tenha um respeito em relação aos pacientes, aos clientes, dependendo de como é chamado. E na prática, assim, dando exemplo, entre esses princípios e deveres fundamentais, também são esclarecidas informações no que tange a questões como remuneração pelo trabalho, o relacionamento com demais profissionais da psicologia e também de outras áreas, além de informações acerca de penalidades caso esses preceitos sejam violados. Que assim, o código de ética, ele é bem geral, até devido à pluralidade da nossa atuação. Então, ele é bem básico, exatamente para ser abrangente. Oi, gente. Aqui é a Gabriela Vieira e o meu ponto em questão que a gente vai apresentar hoje é a respeito do sigilo profissional e o código de ética. Muitas pessoas no imaginário social acreditam que o sigilo profissional representa o silêncio absoluto, que independente do que for dito, você tem que ficar em silêncio. Mas o sigilo profissional é muito mais profundo que isso. De acordo com o artigo 9 do Código de Ética, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. E aí a gente entende que o sigilo representa muito mais a proteção do que meramente um silêncio absoluto. As coisas que são ditas para um psicólogo, as confissões pessoais, merecem e são, a partir do código, preservadas. Só que algumas coisas confidenciadas não necessariamente devem permanecer no sigilo. E isso é uma linha muito tênue. Eu lembro de um caso que foi levantado em sala, em uma apresentação, que dizia respeito... Assim, não lembro totalmente, sabe? Mas dizia respeito a uma menina soropositivo que estava grávida e não tinha avisado ao namorado, marido, a pessoa em questão que estava ali com ela. E tal ato fere a individualidade de um outro sujeito e traz o outro sujeito para o diálogo, sabe? Então, como que um psicólogo pode guardar? E a questão do cuidado com o outro, entende? Porque aí são questões muito mais profundas. Por mais que fosse direito dela dizer que era ou não soropositivo, mas a partir de estar tudo bem, é direito da outra pessoa ter ciência disso, sabe? Então, é uma linha muito tênue. Por mais que seja salvaguardado pelo Código de Ética, em alguns pontos é muito tênue a linha que divide um ponto do outro. E pensando nisso, a gente tem o 10º artigo, que fala que nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9 e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Então, é aquele ponto que eu queria trazer. Por mais que o sigilo esteja ali para proteger e para proteger a confidencialidade daquele que está relatando alguma coisa, nem sempre você pode estar muito seguro no sentido de que algumas coisas que são confidenciadas, apesar de ter a questão do sigilo que devem ser preservadas,
se elas envolvem o direito de um outro cidadão, a individualidade de um outro sujeito, questões de outro sujeito que possam comprometer a vida do outro, a intimidade do outro ou a preservação à vida do outro, nesse momento o sigilo pode ser quebrado. Mas é uma coisa que também cabe muito ao psicólogo ter essa noção, sabe? Porque é isso, é uma linha muito tênue. Porque as situações da vida real são muito diferentes. Os casos apresentados, as situações, as deixas, as reclamações, são muito mais complexas e delicadas. Olá, me chamo Marcelo Chiovato e o meu tópico da apresentação diz respeito à ética do cuidado e as dissonâncias na prática do Código de Ética no exercício da psicologia. Gostaria de complementar a fala da Gabriela, né, sobre sigilo profissional e quebra de sigilo com a resposta que eu obtive ao perguntar acerca desse assunto para o professor Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, né, professor da UFRJ. Questionei se havia alguma situação em que fosse obrigatório a quebra de sigilo, e existe somente uma situação, né, que é no que diz respeito à notificação de casos de violência contra a mulher, né, e isso devido à Lei Federal de número 10.778, de 24 de novembro de 2003, né. Em qualquer outro caso, o sigilo ele depende do psicólogo, né, sobre falar ou não falar. Mas é válido ressaltar que, apesar de depender do psicólogo sobre falar ou não, né, isso só se mostra válido caso o paciente não tenha deixado claro, né, preferir que não seja dito, né, porque, como consta no Código de Ética, o princípio da autonomia, a escolha, no fim, deve sempre ser do paciente, né? E é importante respeitar isso. Tem um trecho no livro da Júlia que nós colocamos como referência, que fala sobre a história do seu Hamilton, que era um morador de rua e estava tendo dificuldades, né, de saúde, e a médica, a Júlia, estava acompanhando seu tratamento e, por fim, achava melhor ele se tratar em casa, né, e voltar para a casa de sua família. Mas, por diversas vezes, seu Hamilton demonstrou que preferia se tratar primeiro e só então retornar para casa. Foi assim que ela, então, se recordou do princípio da autonomia. É importante ressaltar também a necessidade, né, do acolhimento e da escuta do psicólogo ao paciente. Lembrar que, por vezes, o paciente se encontra em situações muito delicadas. Então, talvez mais importante do que se preocupar em quebra de sigilo é se preocupar em escutar o que o paciente tem a dizer e como ele está se sentindo. Acolher o paciente, sabe? Fazer uso da empatia, a qual nós, enquanto psicólogos em formação e como futuros psicólogos, devemos ter com o próximo. E sempre ter em mente que o principal é a saúde e a autonomia do indivíduo, né? Eu gostaria de parafrasear o Ricardo, que foi o convidado na nossa apresentação, né, na fala dele dizendo: para dar saúde para o indivíduo, trata-se em conjunto, por exemplo, com o serviço social, devolvendo autonomia para o indivíduo. Mas não somos nós que determinamos o que é bom para ele. Sendo o elo de construção da autonomia, criando um plano terapêutico singular, levantamento da família, questões socioeconômicas e pessoais. Ou seja, não somos nós que damos a autonomia ao paciente, a autonomia já está com ele, nós apenas devemos escutá-lo e respeitar a decisão do paciente. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o viés religioso, que ele está muito presente no atendimento ao público, né, no CAPS e na Clínica da Família. Então é um tópico muito importante quando se fala de cuidado e psicologia na saúde.
Bem, esse viés ele pode existir tanto pelo paciente quanto na comunidade onde ele mora, né, que há essa forma de desejo de apoio da comunidade, né, eles se apoiam e se cuidam. Então a religião, como essa forma de zelo, né, entre as pessoas, ela é importante para o senso de pertencimento do indivíduo, de fortalecimento dos laços, da sociabilidade. O problema é quando esse viés religioso ele se torna nocivo, né, a partir do momento que criam-se questões de invalidar o sofrimento do paciente, por exemplo, como afirmar que o sofrimento psíquico dele só é falta de uma religião, a falta de Deus, né? Ou em casos de afirmar que o paciente ele não precisa de remédio e sim apenas ir para a igreja, ou até a criação de tratamentos paliativos que prometem curar o paciente, né, causando uma esperança e que pode causar negligência ao tratamento psicológico, né? Então, por exemplo, essas promessas de fique livre da depressão em 3 minutos, ou essas coisas, eles fisgam esses pacientes em sofrimento que procuram ajuda, mas além de não ajudar, pode causar um sofrimento de culpabilização pessoal que podem agravar ainda mais casos de doenças psicológicas. Entretanto, cabe ao psicólogo ele dialogar com essa comunidade, com o paciente, para melhor aproveitamento de ambos os cuidados sem a negligência, mas sempre com um viés científico, com técnicas e seguindo a ética, visando o cuidado. Dessa forma, dentre as responsabilidades do psicólogo, cabe o mesmo utilizar técnicas com respaldo científico, sendo assim proibido de técnicas envolvendo religião, vidas passadas, entre outras práticas enquanto psicólogo. Então, segundo o artigo de ética, artigo 1, letra C, o psicólogo deve prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Outro ponto interessante é que em casos de atendimento em unidades públicas que existem mais esses casos, pela interdisciplinaridade, né, ter que lidar com vários profissionais de diversas áreas, esse viés pode sempre aparecer até na unidade em si, com atendimento, né? Então o psicólogo ele sempre tem que estar atento a isso, não negando a existência ou proibindo, mas tentando dialogar da melhor forma, tomando muito cuidado com essa questão da culpabilização, né? Mas aproveitando o melhor, já que o problema não é a religião em si, e sim a negligência, né? A invalidar o sofrimento da pessoa, né? Enfim. Agora, nessa reta final da apresentação, nós buscamos primeiro deixar claro que não existe uma receita de bolo e que o que nós vamos trazer são algumas dicas de a quem ou ao que recorrer para receber esse amparo crítico e teórico em relação a como lidar com esses impasses éticos no dia a dia da atuação profissional. Até porque o nosso código de ética ele é bem geral, até para abarcar as diferentes demandas das diferentes áreas em que é possível atuar. E como foi trazido ao longo das aulas, é importante nós termos essa visão crítica, de considerarmos, além dos artigos e do que está estabelecido ali, nós também pensarmos na realidade de forma crítica e também considerarmos os outros princípios, como foram apresentados. Por exemplo, o princípio da não maleficência, em que é a obrigação de não infligir um dano intencional. Então, é o tipo de coisa que precisa ser considerada, por exemplo, como foi tratado ao longo da apresentação, como do sigilo e a quebra do sigilo. Então, essa visão crítica é muito importante, só que, chegando ao impasse, a uma situação mais delicada e complexa, o que nós podemos fazer? A nossa primeira indicação são os CREPOPs, que são cadernos de referência técnica em psicologia e políticas públicas, em que existem orientações da prática profissional em diferentes áreas, no CAPS,
na psicologia da saúde, do esporte. Então, nós temos essas orientações básicas em relação à nossa atuação e, mais especificamente, o matriciamento, que envolveria uma equipe matriciadora, que no caso forneceria um apoio técnico e interdisciplinar na articulação interna da rede, por exemplo, a rede de atenção básica. Então, seria possível ter esse amparo com casos mais complexos, em que, se tem uma questão mais complicada, você teria essa base de outras pessoas que poderiam chegar e ajudar, por exemplo, a analisar esse caso, a fazer uma intervenção, a discutir a intervenção e como ela vai se dar com esse sujeito, a família, por exemplo. E a outra são as reuniões de supervisão, que permite discutir casos. Vale lembrar, é importante, até como o convidado Ricardo trouxe, que os psicólogos eles podem se articular nesse sentido, de fazer grupos de estudo, discussão de casos, mesmo que eles não atuem juntos. Mas é importante destacar como está no nosso código de ética, no que tange a reuniões de supervisão, matriciamento, em que é possível ter essa atenção em relação a não expor a pessoa além do necessário. E no final da apresentação nós também temos um trecho breve em relação a Júlia Rocha e que alguns casos foram abordados ao longo da apresentação, que traz exatamente sobre essa questão. Ela fala bastante sobre o envolvimento com a população e as questões inesperadas que acabam surgindo nessa atuação na área da saúde no SUS. Dona Flor não podia descer a escadaria. Se eu quisesse encontrá-la, deveria subir os incontáveis degraus que me levavam ao seu barraco. Já muito idosa, 87 anos, iletrada, pele preta de se ver o brilho do sol refletido, parecia uma bailarina. De tão magra e empinada, dava a impressão de que se levantaria e sairia dançando pela favela. Mas era só pose. Os joelhos doloridos deixavam até a cozinha distante. Morando sozinha no alto do morro, precisava de ajuda para tudo. Em 2 meses de encontros quinzenais, conseguimos tirar os remédios de dormir da receita. Com isso, sumiu a tonteira. Dona Flor estava visivelmente melhor. Tinha mais ânimo, falava com mais energia, tinha mais alegria ao contar as novidades. Sentada ao seu lado no quintal, de onde avistava o mar, o Cristo, um céu tão azul que doía, me lembrei do nosso primeiro encontro. Tenho orgulho da confiança de Dona Flor. Sei que fiz tudo o que eu podia para merecê-la. Consegui. Venci na vida. Vencemos. Então é isso, essa foi a nossa apresentação. Obrigada. Tchauzinho.